a Sagrada Escritura no Gênesis. Este é o 7º sermão no livro do Gênesis. Nós vamos hoje meditar no capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7, dando sequência ao estudo desse livro tão importante da palavra de Deus. Gênesis 2, verso 4 ao verso 7. Os irmãos encontraram? Eu quero pedir para os irmãos, então, por favor, mesmo sentados, mas reverentemente, os irmãos possam acompanhar a leitura que eu farei do texto da palavra de Deus. Diz assim, o verso 4: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos achegamos a Ti agora, ó Deus, uma vez lida a Tua palavra, rogando que o Senhor possa nos ensinar as verdades profundas que esse texto da palavra Tua nos ensina. Ó Deus, dá-nos graça para compreendermos que, assim como cantamos há pouco no Salmo 19, que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus que oramos. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um relato acerca da criação do homem. Esse relato é um relato importante, visto que, conforme nós estudamos nos últimos domingos, de Gênesis no capítulo 1, versículo 1, até Gênesis 2, versículo 3, nós temos o relato da criação de todo o universo. Então, Moisés, quando ele escreveu esse texto, ele teve, portanto, uma visão de Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, muito geral da criação. Ele foi dizendo para mim e para você, dia a dia, o que Deus ia criando. Até que no 6º dia, diz o texto da palavra de Deus, que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, isso é de Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Agora, a partir do capítulo 2, versículo 4, Moisés ele vai se concentrar especificamente na criação do homem. Isso é importante, irmãos, porque Moisés ele poderia dar detalhes de várias coisas que Deus criou, de vários seres, de várias criaturas, e porque assim, irmãos, tudo na criação de Deus é muito interessante, é muito fantástico. Moisés ele poderia ter feito isso. Entretanto, conforme nós lemos aqui do versículo 4 até o versículo 7, que Moisés ele escolheu detalhar, ele resolveu escolher o ser humano para dar detalhes acerca da sua criação. E a razão pela qual ele escolheu o ser humano para dar detalhes sobre sua criação é muito fácil de nós discernirmos, é muito fácil de nós compreendermos. A razão é muito simples, irmãos.
é que o capítulo 1 de Gênesis diz que o homem, dentre todos os seres criados, ele foi o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe constitui uma grande dignidade, um grande destaque, portanto, de toda a criação. Portanto, eu gostaria de, nesta noite, irmãos, estudar esse texto com os irmãos. O meu objetivo é expor esse texto da palavra de Deus e demonstrar, irmãos, que a visão bíblica acerca do homem, inclusive da criação do homem, ela é superior a qualquer outra teoria que porventura houve no passado e que porventura há hoje. Que através dessa visão bíblica, que nós podemos ter uma visão boa e correta acerca de nós mesmos e a maneira como nós podemos interagir com este mundo, que é uma criação de Deus. Que Deus nos ajude dentro desse propósito. Amém. Vamos voltar então os nossos olhos para o versículo 4, para iniciarmos a exposição da palavra de Deus. Gênesis 2, verso 4. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento, especialmente para essa expressão que ocupa o início do verso. Veja como inicia o versículo 4. Diz aí o verso 4 assim: esta é a Gênese. Muito bem. Essa palavra Gênese é uma palavra hebraica que ela é lida assim, toldot. Os seminaristas que estão aqui sabem disso. Essa palavra, literalmente, ela significa gerações. Portanto, literalmente, o texto está dizendo para mim e para você, estas são as gerações. E isso é muito importante, irmãos, no livro do Gênesis, porque essa expressão, certo? Essas são as gerações. Elas vão ocorrer cerca de 10 vezes no livro. Moisés, ele escolheu essa expressão, gerações, para delimitar o livro de Gênesis, para dividir o livro de Gênesis por seções. Então, 10 vezes aparece essa expressão, gerações. Portanto, o livro do Gênesis é dividido em 10 partes. Porque o livro do Gênesis, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um livro que trata sobre as gerações das pessoas, os primeiros homens e as primeiras gerações de humanos. E Moisés, ele utilizou isso para delimitar o livro. Eu quero mostrar isso rapidamente para você. Você está aqui para estudar a Bíblia comigo. Então, nós vamos ver isso de forma clara nesse texto. Veja só, Gênesis 2:4 é a primeira vez que essa expressão aparece. É traduzida como Gênese. Passe a página da sua Bíblia, por favor, e vá para Gênesis capítulo 5, versículo 1. Você vai ver essa mesma palavra em hebraico aparecendo aqui em Gênesis 5, versículo 1, só que traduzida de uma outra forma. Leia comigo. Este é o livro das Toldot, ou seja, das gerações de Adão. Então, quando você inicia o capítulo 5, versículo 1, você está iniciando uma nova fase no livro de Gênesis. E aí o que você percebe é que existe aqui uma genealogia, portanto, acerca de Adão. Passe a página, vá para o capítulo 6, versículo 9. Não perca a conta, essa é a segunda vez que essa palavra gerações aparece. Vá para o capítulo 6, versículo 9. Aqui nós vamos ter a terceira ocorrência. Leia comigo. Eis a história de Noé. Só que lá no hebraico aí é eis as gerações de Noé. Porque aqui vai começar a história de Noé e dos seus filhos. Essa é a terceira divisão do livro do Gênesis. Passe a página novamente, vá para o capítulo 10. No versículo 1, você vai ter a quarta ocorrência dessa palavra.
Aí dessa vez aqui traduzida bem literalmente. Veja só, leia comigo. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Muito bem, essa é a quarta ocasião em que essa palavra aparece. E a partir daqui você vai ver a maneira como a história nos conta acerca dos filhos, desses 3 filhos de Noé, que foram os progenitores, portanto, de todos nós que estamos vivendo na terra hoje em dia. Você entendeu, não é? Se você quiser depois anotar as outras ocorrências para ver em sua casa, está lá no capítulo 11, versículo 10, no capítulo 11, versículo 27, no capítulo 25, versículo 12, no capítulo 25, versículo 19, no capítulo 36, versículo 1, e finalmente no capítulo 37, versículo 2. Portanto, Moisés, ele dividiu o livro do Gênesis em 10 partes. A pergunta que fica para mim e para você agora é: por que Moisés, ele dividiu o livro do Gênesis em gerações, em 10 partes? A questão é muito simples, meus irmãos. Porque nós dividimos, por exemplo, nossas famílias, eu tenho um interesse especial por isso, saber a história da minha família do passado. Nós temos, irmãos, esse interesse, Moisés tinha esse interesse, para demonstrar que nós temos um ancestral em comum. Quando uma família empreende uma atividade para tentar resgatar a sua história do passado, isso, de alguma maneira, ela faz para tentar saber qual era aquele antepassado em comum que os hermana, que os faz ficarem juntos em um mesmo sangue. E aqui Moisés, ele está mostrando para mim e para vocês, meus irmãos, através desse retrospecto de linhagens, que nós temos um ancestral comum. Esse único ancestral foi que todos nós viemos de um único homem, de uma única mulher. E este homem aqui vai ser nos apresentado como Adão e como Eva. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas o texto bíblico já está mostrando muito claramente para mim e para você que nós não viemos do macaco, não é? Ou de qualquer ser pré-humano, nenhum hominídeo. Nós estamos indo nós estamos vendo na palavra de Deus que nós vimos de um homem e de uma mulher. Essa foi a primeira razão pela qual Moisés escreveu esse livro em gerações, para mostrar que todos nós viemos de um único ancestral. E a segunda razão pela qual Moisés utilizou essa estrutura, eu vou deixar para o final, tá? Me cobrem, para que nós possamos entender a razão. Então, o que eu quero que você entenda é que esse versículo, Gênesis 2, 4, ele inicia uma nova seção do livro do Gênesis. E, portanto, uma nova seção nas Escrituras. Porque agora o homem, ele é colocado no centro do palco. Porque até então, o foco, ele era mais, não havia um foco assim específico, era tudo mais generalizado. Era a criação dos céus e da terra. Mas agora o foco está no ser humano. E é justamente aqui, entenda você, é justamente aqui que a história realmente começa. Porque lá no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia da criação, tudo era uma preparação para o sexto dia, quando o Senhor Deus haveria de criar o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Tudo aquilo que ocorreu nos 5 primeiros dias da criação era uma espécie de pano de fundo, era uma espécie de preparação para a chegada do ser humano. Por isso esse texto é tão importante para nós. Agora nós vamos voltar os nossos olhos para o versículo 5. E aqui no versículo 5 nós vamos entrar na cena da criação do homem. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja o contexto no qual o ser humano foi criado. Por favor, leia comigo o versículo 5, a primeira parte. Leia comigo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Irmãos, esse versículo, ele
ele é um versículo importante para nós, porque ele tem sido alvo de muitos debates ao longo da história. E a razão deste debate, irmãos, nós não podemos fugir dela, é o fato de que ela parece ser contradizente com aquilo que foi dito anteriormente. Volte os olhos lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 11. Mais especificamente, versículo 11 e 12. Aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 1, Moisés, ele vai falar acerca da criação da vegetação ao terceiro dia. Leia comigo. Veja só o que Deus disse no terceiro dia. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e o quê? Árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim, ou seja, havia árvores no terceiro dia. Está claro aqui, concorda comigo? Está claro. Diz aí o versículo 12, leia comigo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua, e viu Deus que isso era muito bem. Aqui, então, de acordo com esse texto, no terceiro dia da criação, Deus criou toda a vegetação que nós, pelo menos, conhecemos. Pelo menos é o que o texto deixa a nos transparecer. E aí, quando você chega no capítulo 2, versículo 5, volte os olhos para o capítulo 2, versículo 5, diz o que, meus irmãos, aí no texto? Pelo menos na nossa tradução. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aí a gente olha para o capítulo 2, versículo 5, e olha lá para Gênesis capítulo 11, versículo 12, a gente pensa que parece uma contradição, no mínimo um anacronismo. Muitas pessoas, ao olharem para estes dois conjuntos de versículos, eles sentiram dificuldades ao longo da história, porque, de acordo com o capítulo 2, versículo 5, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Meus irmãos, isso tem confundido muita gente, a ponto de alguns estudiosos, os seminaristas que estão aqui sabem bem disso, muitos estudiosos olharem para Gênesis 2 e dizerem que o relato de Gênesis 2 é um relato, digamos assim, concorrente ao relato do capítulo 1. É um segundo relato, independente e autônomo do capítulo 1, que não foi Moisés que escreveu o capítulo 2, mas foi uma outra pessoa que não estava comprometido com aquilo que era o relato de Gênesis 1, e de maneira que as Escrituras começam logo desde cedo uma grande contradição. A grande pergunta, meus irmãos, que fica, eles têm razão? Meus irmãos, de modo algum, de maneira alguma. Existe apenas um único relato da criação, e esse relato está em Gênesis capítulo 1. O texto de Gênesis 2, ele não lida com a semana da criação como Gênesis 1 lidou. A única coisa que Gênesis 2 vai lidar no que concerne à criação é a especificação da criação do ser humano. Porque tudo que você encontra no capítulo 2 é focado no ser humano, enquanto que a visão da criação de Gênesis 1 é uma criação geral, Gênesis 2 é focado no ser humano. Então, como nós devemos entender esse versículo? Como é que a gente deve entender Gênesis capítulo 2, versículo 5, à luz do contexto que ele está inserido? Irmãos, talvez a resposta melhor para isso tudo esteja em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Volte os olhos lá para Gênesis 3, verso 18. Se você for ler Gênesis 3, 18, as mesmas expressões hebraicas empregadas em Gênesis no capítulo 2, versículo 5, vão ser utilizadas lá em Gênesis 3, 18.
quando diz lá em Gênesis 3,18, Deus falando para o ser humano acerca da terra, diz assim, que ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. As mesmas expressões utilizadas lá em Gênesis 2,5 em hebraico estão aqui em Gênesis 3,18. Embora a tradução não corresponda, não utilize as mesmas palavras, mas em hebraico são as mesmas expressões. O que eu estou dizendo, irmãos, na minha opinião, é que esse texto de Gênesis 2 não está contradizendo o texto de Gênesis 1, de maneira alguma. Havia árvores quando o homem foi criado. As árvores foram criadas no dia 3º, ao passo que o homem foi criado no dia 6º. O que não havia no dia 6º, quando o homem foi criado, era o cultivo da terra. O que não havia naquele período eram os cardos e abrolhos, que são resultados desse cultivo e da própria queda. Isso fica muito claro se você ler o restante do versículo 5, no capítulo 2. Quando diz o texto, veja só, a razão por que não havia árvores dessa sorte lá, os cardos e abrolhos. Leia comigo o restante do versículo 5. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar. Porque são essas as condições, de acordo com o texto, para que você tenha esse cultivo da terra. Você precisa ter chuva e você precisa ter alguém que lavre a terra. E o ser humano, ele ainda não havia sido criado. Na verdade, irmãos, o ser humano, ele só começa a lavrar a terra, o solo, pelo menos pelos dados bíblicos, depois que ele cai, depois que ele peca. Então ele vai suar com o suor do seu rosto para comer. Então, antes da queda, não havia a lavragem do solo, e o texto aqui diz que não havia chuva, apesar de que havia água. Se você vê o segundo dia da criação, você vê que tem muita água. Aliás, desde o primeiro dia da criação tem muita água. A terra é uma grande massa aquática, tem muita água na terra desde sempre. Mas o interessante é que havia muita água no mundo criado por Deus. Isso fica claro também no versículo 6. Veja só, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Mas havia uma neblina, olha só, mas uma neblina subia, literalmente em hebraico aqui, é uma fonte, uma fonte que subia, a ideia aqui é uma fonte de águas da terra e regava toda a superfície do solo. Olha que coisa interessante. Não havia chuva quando Deus criou. Nos primeiros dias da criação não havia chuva. Mas diz aqui o texto que, embora a terra não fosse abastecida de cima para baixo com água, havia água como? De baixo para cima. Haviam fontes subterrâneas, lençóis freáticos alimentavam a terra e fazia com que a vegetação e todos os seres vivos dos 6 primeiros dias da criação fossem alimentados com essa água. Havia, portanto, água jorrando do chão. Fluía, essa água, ela subia e depois ela fluía para baixo, para as fontes subterrâneas novamente, e depois voltava novamente a subir e regar toda a terra. Então, o que é que, na minha opinião, irmãos, o que eu entendo acerca desse texto, é que quando o homem ele foi criado, o texto aqui está dizendo que ele não teve que lidar com os problemas que eu e você lidamos. Qual o problema que eu e você lidamos quando trabalhamos na agricultura? A gente lida com o problema da chuva, porque tem época que não chove, não é? Aqui no Nordeste a gente não sofre com isso, não é? Tem época que chove, tem época que não chove. E também nós não lidamos com os cardos e abrolhos, ou seja, com as ervas daninhas, que eram e que são tão comuns naquela época. Não precisava de chuva, porque a chuva vinha de baixo. E não havia cardos e abrolhos, porque o homem ainda não havia pecado. Em outras palavras, o que o texto aqui está dizendo, irmãos, é que o mundo
no qual Adão ele vai ser inserido, é um mundo perfeito. É um mundo que não tem problemas, é o melhor cenário possível para se viver e para se ter comunhão com Deus. E é nesse ambiente, diz aí o versículo 7, que Deus vai criar o homem. Leia comigo o início do versículo 7, por favor. Leia comigo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó. Isso aqui é uma informação também muito importante. Porque lá em Gênesis 1, 26, diz que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso é uma informação importante. Mas Gênesis capítulo 1 não diz como foi que Deus criou o homem. Diz apenas que Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas aqui nós estamos vendo uma matéria-prima na qual Deus cria o ser humano. Diz aqui o texto que ele foi formado do pó da terra. E ele foi formado do jeito que a gente conhece. Olhe para mim. Deus, ele criou o homem com a cabeça. Deus criou o homem com 2 braços. Deus criou o homem com 2 pernas. Nessa estrutura que nós conhecemos, Deus criou assim. Mas ele criou a partir do pó da terra. Por quê? Por que Deus criou o homem dessa maneira? Como eu e você somos. Irmãos, porque essa é a maneira mais parecida pela qual o Deus invisível se demonstrou ao longo da história. Isso mesmo. Deus é espírito, não é, meus irmãos? Deus não é espírito? Deus é espírito. Mas esse Deus que é espírito, a Bíblia diz que ocorrem determinadas circunstâncias na história da redenção, em que esse Deus que é espírito, que esse Deus que é invisível, ele toma forma. Em Gênesis, no capítulo 3, inclusive, vai dizer que Deus vai tomar forma, porque o texto diz que depois que Adão peca, Deus vai andar pelo jardim na viração do dia para procurar Adão. Ora, o texto diz que Deus vai andar. Meus irmãos, Deus tem perna? É óbvio que Deus não tem perna, Deus é espírito. Mas, irmãos, é muito provável que esse Deus que é espírito, ele tomou forma. E ele tomou forma de tal sorte que provavelmente essa forma como ele andou era a forma humana. Momentaneamente, o Deus que é espírito e invisível, ele toma forma, e no Antigo Testamento você encontra várias vezes Deus tomando forma humana para se relacionar com o ser humano. E finalmente, quando você chega no Novo Testamento, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele vai tomar forma. Qual é a forma que ele vai tomar? A forma que ele toma é a forma humana. Ele vai se fazer carne, ele vai nascer como um menino, e ele vai morrer como homem na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, um dos aspectos pelos quais Deus ele tornou o homem à sua imagem e semelhança é o aspecto físico. Porque essa é a forma mais comum pela qual Deus ele se revela nas Escrituras. E isso eu acredito que é muito importante, irmãos. Porque, novamente, eu vou bater de novo nessa tecla. Não existe nada de evolução aqui. Você vê isso aqui? Eu não vejo nenhuma evolução aqui no versículo 7. Você vê algum ancestral hominídeo pré-humano aqui? Eu não vejo. Não existe nada aqui sobre Deus ter visto um homem, primeiramente um macaco, aí depois o macaco foi se transformando cada vez mais, em geração em um homem, vindo um macaco, um babuíno, ou mesmo um gibão. Não, o texto está dizendo aqui que Deus fez o homem do pó da terra. E é por isso que quando Deus lança a maldição a Adão, lá no capítulo 3, por conta do seu pecado, ele disse assim, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, olha, vocês vieram do pó, eu criei vocês do pó da terra. E porque vocês foram criados do pó da terra, vocês vão voltar para o pó da terra. Portanto, irmãos, o que eu estou querendo dizer em síntese até aqui é o seguinte, que qualquer pessoa, certo, que olha para esse texto e tenta dizer que o ser humano ele veio através de uma série de mutações
hominoides, está negando categoricamente o claro ensino da palavra de Deus. Qual é o ensino da palavra de Deus? Que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a partir do pó da terra. E uma vez criado, Deus criou um bonequinho, certo? Imagina um bonequinho. Quando eu era criança, eu fiz bonequinho do pó da terra. Imagina aí um bonequinho criado do pó da terra. Aí Deus ele fez a forma física do homem a partir do pó da terra. E aí o restante do versículo 7 diz qual foi o próximo passo do Senhor. Leia comigo, versículo 7, a última parte. O que foi que Deus fez? E lhe soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Logicamente, isso aqui é um antropomorfismo, é uma figura de linguagem, é a maneira do autor bíblico dizer que o homem ele passou a ser um ser vivo, ele passou a viver. Quando Deus ele sopra, portanto, naquele boneco de barro, aquele boneco de barro ele começa a se movimentar. O pulmão dele começa a encher. O coração começa a bombear sangue. E esse sangue começa a correr aonde? Nas veias dele, sobre todos os órgãos do corpo, em uma grande harmonia. Que Deus poderoso é esse que a gente serve? Meus irmãos, novamente, me desculpem enfatizar isso, mas é porque é muito importante, é o que a gente vive hoje, é o conflito que a gente vive. Irmãos, não existe evolução aqui. Não existe aqui um processo longo de um determinado ser se tornar outro ser. Não existe nada demorado aqui. Não existe nenhuma mutação de espécie ou evolução de espécie. Não existe sobrevivência do mais apto. Não havia nenhum homem, de acordo com a Bíblia, nenhum homem pré-adâmico. Não existia um ser pré-humano, não havia nenhum homem ou nenhum ser de transição entre o macaco e o ser humano. O texto não fala a respeito disso. Por que eu estou enfatizando isso tudo, irmãos? Meus irmãos, porque qualquer teoria que nega aquilo que a Escritura diz aqui de forma tão clara, é um ataque direto às Escrituras. E esse é um ataque contra a inspiração, contra a autoridade, contra a autenticidade e contra a inerrância das Escrituras. E para ser sincero com os irmãos, se você olhar para esse relato, a Escritura toda, tá? Toda, ela permanece de pé ou ela cai, a depender do modo como você olha para esse texto. Se você diz assim: eu não acredito que Deus criou o homem dessa forma. Eu não acredito que Adão existiu. Eu imagino que isso aí é um mito. Isso aí é um relato poético. Então, você, de alguma maneira, você está entregando as Escrituras ao descaso e ela cai com isso. E é triste dizer, meus irmãos, que até os ímpios, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo, até os ímpios, os descrentes, eles entendem isso melhor do que muitos crentes. Eu estou dizendo, irmãos, isso porque, embora um homem chamado Charles Darwin, ele tenha sido aquele que originou a ideia do evolucionismo, foi um outro homem chamado Thomas Huxley, que viveu em meados do século XIX, que propagou essa teoria. Huxley foi ele quem realmente pressionou a evolução e deu a ela um caráter muito importante dentro do círculo científico, acadêmico e filosófico também. E aí, em uma das suas obras, que foi publicada em Londres, no ano de 1903, Huxley, ele escreveu o seguinte, abre aspas, preste atenção. Ele disse assim: eu estou bastante desnorteado para compreender como alguém, por um momento, pode duvidar que a teologia cristã deve permanecer ou cair com a confiabilidade histórica das Escrituras judaicas.
A própria concepção do Messias ou Cristo está inextricavelmente entrelaçado com a história judaica. A identificação de Jesus de Nazaré com esse Messias repousa sobre a interpretação das passagens das Escrituras hebraicas, que não têm valor probatório a menos que possuam o caráter histórico que lhes foi atribuído. Olha só o que é que ele está dizendo. Olha o que um homem ímpio, olha o que um homem descrente, um homem que não servia a Deus, olha o que esse homem, a conclusão dele. Ele disse, rapaz, a menos que a escritura do Antigo Testamento seja lida dentro do seu propósito comunicativo. Qual o propósito comunicativo? De ser um relato histórico, verdadeiro, autêntico. A menos que você leia a escritura dessa forma, rapaz, tudo demais no Novo Testamento, inclusive a chegada de Jesus Cristo, tudo isso é em vão, não vale de nada. Você entendeu? Um evolucionista ateu está dizendo que toda a teologia cristã, ela fica de pé ou ela cai a partir da historicidade do Antigo Testamento, especialmente de Gênesis, dos 3 primeiros capítulos. Mas existem muitos evangélicos que dizem, não, isso tem nada a ver, pastor. Não tem problema a gente acreditar que isso não é literal, isso não interfere em nada. Mas interfere sim, meu irmão. E eu quero provar isso para você. Abra a sua Bíblia, por favor, no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia, portanto, em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12. E eu já estou me dirigindo para o final do meu sermão. Gênesis 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Os irmãos encontraram? Veja só aqui a conclusão do apóstolo Paulo. Preste bem atenção. Ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você entendeu? Olha, irmãos, o que o texto aqui está dizendo o seguinte, que nós somos pecadores do jeito que somos, porque o nosso primeiro pai, o nosso primeiro ancestral, o nosso representante, ele pecou. É por isso que nós somos pecadores, porque ele pecou. E o pecado entrou no mundo por causa dele. E diz aqui o texto que assim a morte também passou a todos os homens. Se Adão, ele não pecou, você também não pecou. Você não tem razão para dizer como o salmista dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Entendeu? Não tem como. Se não houve o primeiro Adão, se não houve um primeiro homem, não houve pecado. Mas veja o versículo 15. Paulo ele continua, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre, veja só, se através de um homem entrou o pecado no mundo, através de um outro homem entrou a graça redentora de Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. É porque nós somos pecadores em Adão. O nosso destino era o inferno dos infernos. Mas Deus em Cristo enviou o segundo Adão para morrer em nosso lugar. O castigo que era para nós recaiu sobre ele. Ele morreu sobre nós, entregou a sua vida por nós, para que nele pudéssemos ter a vida eterna. Veja o versículo de número 17, isso está muito claro, versículo 17, 18 e 19, diz aqui o texto, se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora passe a página, vá para 1 Coríntios, e eu encerro por aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos nos concentrar do versículo 45 ao versículo 49, por favor. Diz assim, Paulo em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro Adão, ele foi feito o quê? Alma vivente. Último Adão, quem é o último Adão, irmãos? Jesus Cristo, porém, é Espírito. Em outras palavras, por causa do primeiro Adão, você morre. Adão representa a nossa morte. Mas o segundo Adão representa a nossa vida. Veja o versículo de número 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Primeiro veio o Adão. Depois o Espírito, Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Sabe qual é a conclusão disso para você? Se você não crê na historicidade de Gênesis, você é um naturalista. Você olha para a vida e percebe que a única coisa que você tem é isso aqui. De acordo com o apóstolo Paulo, você é o mais infeliz de todos os homens, porque as suas expectativas, as suas esperanças, elas se reduzem apenas àquilo que acontece aqui debaixo do sol. Você vai ter uma expectativa com riquezas, com amores e com muitas outras coisas que vão e vêm e que passam. Mas se a sua confiança está no segundo Adão, Cristo Jesus, você pode passar por muitas tribulações nessa vida, muitas! Mas um dia você vai ser recebido na glória. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E você reinará com Cristo pelo século dos séculos. Louvado e exaltado seja o nosso segundo Adão, em quem confiamos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por esta noite, por ouvirmos nesta noite a mensagem do Evangelho, que foi nos ensinado através da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, pedir que cada dia mais a nossa confiança esteja depositada no Senhor, que inspirou o texto da Tua Palavra. E que nós possamos, ó Deus, nos achegar também confiadamente a Cristo, que morreu para que nós não morrêssemos, e que ressuscitou para a nossa justificação e nossa glorificação. É assim que nós te pedimos. Rogamos que o Senhor, se porventura alguém entrou nesta noite aqui, que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que esta noite, ó Deus, o Senhor tenha tocado em seus corações, de modo que, salvos e convertidos a Cristo, haja festa no céu. Que hoje seja noite de festa no céu, Senhor, para a honra e glória do Senhor.
E é assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.